Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula da histologia, o estudo dos tecidos. Hoje vamos adentrar em mais um assunto falando sobre o tecido muscular cardíaco. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Então vamos entrar logo no nosso assunto, que é tecido muscular cardíaco. E o que vamos falar? Primeiro, as características. O que podemos falar começando pelas células. As células que compõem esse tecido muscular cardíaco, elas vão ser alongadas e cilíndricas. Nós vamos perceber isso melhor mais à frente quando analisarmos essa imagem histológica. Porém, já memorize e anota aí. As células vão ser alongadas e cilíndricas. Além disso, ela vai apresentar certa bifurcação em certos pontos do tecido. Ou seja, essas células vão se bifurcando e vão formando ramificações. Outro ponto agora dentro da célula é o núcleo. O núcleo vai estar ao centro dessa célula e também ele pode se demonstrar de forma bi ou mononucleada. Traduzindo, pode ser dois ou apenas um núcleo dentro da mesma célula. Além disso, uma coisa importante é que a contração desse músculo cardíaco, ele vai ser rítmica, ou seja, ele vai ter um compasso, vai ser compassado. E isso só é possível, vamos entender mais à frente, porque esse coração apresenta uma eletricidade intrínseca. Ele consegue produzir a própria eletricidade que é necessária para a contração e despolarização desse tecido muscular. Nós vamos entender isso mais à frente nesse vídeo. Outro ponto é que o coração ele é de contração involuntária. Ou seja, o meu coração está batendo ali, eu querendo ou não. E olha só que interessante, ele não para. Então ele vai ser rico em mitocôndrias, que é o motorzinho das células, se assim a gente pode dizer. Ele vai ser rico em mitocôndrias porque ele vai ter muito gasto metabólico, muito gasto energético. Claro, o coração, desde que você nasceu até a hora da morte, ele vai estar ali trabalhando, é o teu companheiro de contração constante. E, como falamos, ele vai ser de contração involuntária. Eu querendo ou não, ele está ali trabalhando. E se ele é de contração involuntária, quem vai estar, de certa forma, atuando sobre ele vai ser o sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo pode ser simpático e parasimpático. Outra coisa que é bom a gente destacar é que existem algumas estruturas que é diferente do esquelético, o músculo esquelético, do músculo cardíaco. Por exemplo, nos vídeos passados a gente falou do esquelético e falamos que no esquelético ele existe a tríade. A tríade o que seria? Seria aquele túbulo T, que é a invaginação da membrana para o interior da célula, e é ali que vai ingressar a despolarização para atuar sobre o sarcômero. E é exatamente nessa região que existe a tríade, onde para cada túbulo T eu tenho uma cisterna, juntamente com o retículo sarcoplasmático. Já no cardíaco, que é o que estamos falando agora, eu vou ter a díade. Eu apenas vou ter uma cisterna ali presente juntamente com esse túbulo T. Então, enquanto lá no músculo esquelético eu tenho a tríade, aqui no músculo cardíaco eu tenho a díade, beleza? Outra característica aí que vamos ver daqui a pouco na imagem histológica e que é muito importante são os discos intercalares. Esses discos intercalares que são especializações da membrana, juntamente, por exemplo, com as junções GAP, os desmossomas e as zonas de adesão. Porém, esses discos intercalares que se demonstram como risquinhos bem fortes na visão histológica, e vamos ver daqui a pouco, elas são importantes porque ela possibilita a contração. Em que sentido? Esses discos intercalares possibilitam a passagem de íons de uma célula para outra. E ao possibilitar essa passagem de íons de uma célula para outra, o que vai acontecer? Eu vou possibilitar a
propagação da despolarização. E se eu propago a despolarização, o que vai acontecer? Eu vou propagar a contração. Porque a contração, lembrando, lá do início, ela só ocorre frente a uma despolarização, um estímulo. Então, esses discos intercalares são muito importantes para a contração muscular cardíaca. Então, vamos logo ver uma imagem. Olha essa imagem aí. Esse é um tecido cardíaco. É um tecido muscular cardíaco. Então, juntamos agora todas essas características e vamos ver e analisar essa imagem. O que a gente pode ver? A gente vê essas células cilíndricas e alongadas, como falamos, olha só. Só que elas não seguem uma orientação apenas. Chega em algum ponto que ela vai se bifurcando. A gente pode ver que ela vai bifurcando e formando certas ramificações. Beleza? E olha, o núcleo está exatamente ao centro. Lembrando que ela pode ser bi ou mononuclear, podendo ter um ou dois núcleos. Agora, lembra dos discos intercalares que falamos agorinha? Olha essa outra imagem. Você percebe esses riscos bem ressaltados no tecido cardíaco? Esses risquinhos aí são os discos intercalares. Lembrando que o disco intercalar é o quê? É aquela possível passagem de íons que vai possibilitar juntamente a despolarização de uma célula a outra e posteriormente a contração muscular cardíaca. Então, esses são os discos intercalares que falamos. Agora, outro ponto que devemos ressaltar de todas as formas é o que falamos agora há pouco também, que é que o coração ele tem a sua autonomia de contração. Isso ocorre porque o coração ele tem a sua forma de produzir a própria eletricidade. Ele não precisa de uma eletricidade externa. Ele consegue produzir a própria eletricidade para desenvolver uma posterior contração. Isso ocorre, por exemplo, lá no nó sinoatrial, no átrio ventricular, também o nó atrioventricular. E esse coração ele tem como esses centros de eletricidade e também existem feixes. Seriam como fios elétricos dentro do coração esses feixes, como feixe de His, as fibras de Purkinje, que possibilita o trânsito de eletricidade dentro desse coração. Isso a gente fala lá na playlist do sistema cardiovascular. Eu te recomendo dar uma olhadinha lá. Mas, dando um pitaco aí, um resumo para você, é exatamente isso que acontece. O coração produz a própria eletricidade e ela vai se conduzir lá dentro do próprio coração pelas fibras que existem nele. Então, a contração desse músculo cardíaco vai ser rítmica e involuntária. Ela é autônoma. Agora, esse coração tem uma função também na produção hormonal. Esse tecido muscular cardíaco produz hormônios, como o fator natriurético e o fator cerebral. E o que seria isso? Basicamente, quando o corpo de uma pessoa está com uma pressão arterial elevadíssima, ocorrem os estiramentos dessas células e isso levará com que as células produzam o fator natriurético e o fator cerebral. E esses fatores, esses hormônios, irão atuar diretamente no sentido de homeostase, equilibrar novamente a pressão sanguínea que estava elevada. Agora vem uma observação importante para a clínica agora. Os fatores natriurético e o fator cerebral, eles podem ser um indicativo, quando presentes no sangue constantemente, de uma insuficiência cardíaca. Aí você se pergunta, como assim? É simples. Um coração que é insuficiente, não consegue realizar o seu trabalho adequadamente, ele não vai bombear todo o sangue que a ele chega pelas veias, o sangue venoso. Então, o que vai acontecer? Vai enchendo as câmaras desse coração e vai chegar um ponto que ele fica realmente, as células desse tecido vão ficar o quê? Estiradas. E lembra que a gente falou agora há pouco? Ao estirar as células, eu vou o quê? Induzir a produção
de fator natriurético e fator cerebral. E isso vai levar a uma grande quantidade desse fator no sangue. Então seria como um indicador de que essa pessoa apresenta certa incapacidade ou insuficiência cardiovascular. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente fez um pequeno resumo referente ao tecido muscular cardíaco, que é um dos vários que já falamos do esquelético, do liso e do cardíaco. Então, com essa a gente termina essa série muscular e vamos continuar com o nosso estudo falando agora do tecido nervoso. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?